Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de sábado, que nessa noite fria de sábado o Senhor possa aquecer os nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, mande um e-mail se quiser saber mais sobre o projeto de aconselhamento, o e-mail estará no comentário fixado. A palavra fala sobre Jabes, e é um personagem que eu já comentei sobre ele em outras mensagens, mas não ressaltando o que eu gostaria de ressaltar nessa breve mensagem. Jabes, o nome dele em hebraico significa aquele que traz tristeza, ou aquele que acrescenta tristeza. E isso se dá porque a raiz do nome Jabes, que é Jezeb, significa isso, ele traz tristeza. E a sua mãe deu esse nome, e a palavra ela mostra isso lá no capítulo 4 de 1 Crônicas, no versículo 9, porque ela sofreu muito durante o seu parto. E por conta desse parto difícil, ela deu o nome do seu filho disso. Aquele que acrescenta, deu esse nome, tristeza. Nome duro, um nome bem difícil e possa ser até que devido a esse estigma, ou na verdade esse nome tenha criado algum estigma, algum rótulo na vida de Jabes. E até mesmo o psicológico dessa criança pode ter sido, de certa forma, até afetado por ter recebido um nome assim, como se ele, e dar abertura para isso, como se ele não fosse uma criança desejada, não tivesse sido desejado pelos seus pais, especificamente pela sua mãe. Mas o Senhor, Ele é um Deus gracioso e Ele muda todas as coisas. Ele inverte, e tira de nós os rótulos que muitas das vezes nos são dados. A palavra diz assim, lá em 1 Crônicas 4, no versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu esse nome Jabes, dizendo, porque com dores dei a luz a ele. Porque Jabes invocou o nome do Senhor Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Jabes foi um chefe tribal, chefe da tribo de Judá, e ele buscou o Senhor. E a sua decisão, a sua escolha de se voltar para Deus, de buscar os caminhos do Senhor, fez com que tudo aquilo que havia sobre ele, qualquer sentença de desgraça, de maldição, de ruína, fosse desfeito. Aquele que traz tristeza, o que mais fez foi trazer alegria para sua família, para o seu lar. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. O Senhor concedeu o que ele tinha pedido, ou seja, foi muito abençoado, teve os seus termos ampliados, a mão de Deus foi com ele e não foi afligido de mal algum. Esse homem, ele fez uma escolha e teve uma decisão que desconstruiu tudo aquilo que foi colocado sobre a vida dele, desde o seu nascimento. Vale aqui lembrar que o nome ele era carregado de uma importância muito grande na Bíblia. Tanto era que em alguns casos o Senhor mudava o nome, porque indicava não só uma mudança de nome, mas uma mudança de vida. Abraão, que era o pai da exaltação, tem o seu nome mudado, Na verdade, Abrão, pai da exaltação, tem o seu nome mudado para Abraão, que é pai de uma grande multidão. Sarai, que significava uma espécie de general, a que manda, a que governa, a que lidera, tem o seu nome mudado para Sara, que significava princesa. Outros nomes, como, por exemplo, Jacó, foi mudado para Israel. Jacó significava calcanhar. Muitos tomam o nome de Jacó como enganador, usurpador, mas eu prefiro a interpretação de calcanhar, ou aquele que toma pelo calcanhar. O seu nome foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Então, o Senhor, em alguns casos, ele mudava o nome, porque havia esse simbolismo, havia essa relevância do nome. Imagina você carregar um nome que significa aquele que traz tristeza. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos como Jabes, aquele que leva sobre si um rótulo, aquele cuja a família, ou talvez as pessoas mais próximas, tenham dito em algum momento, ele não vai para frente. Ela não vai conseguir. Esse não vai prosperar. Talvez sobre ti há uma certa expectativa de frustração, de decepção e de alguém que vai dar errado. É duro ouvir isso de alguém, de pessoas que nós amamos. E também é duro dizer que isso é uma realidade, porque às vezes as pessoas que mais lançam maldições e que mais nos rotulam de uma maneira ruim
são as pessoas que estão dentro da nossa casa, são pessoas do nosso convívio, são pessoas cuja opinião delas nós nos importamos. Eu já ouvi de gente da minha família. Eu estava para fazer uma prova e essa pessoa disse, até mesmo de uma maneira muito dura, talvez não tenha pensado no que disse, mas disse: você não vai conseguir passar nessa prova. Você não vai conseguir. Você não vai passar nessa prova e você não vai conseguir isso que você está estudando. Eu estava no dia indo fazer a prova. Isso tudo, a pessoa disse isso porque eu esqueci o cartão de identificação, voltei em casa para pegar e aí tive que ouvir essa palavra dura, né? E eu tinha estudado bastante. Eu não consegui passar, mas não foi por conta do cartão de apresentação lá, o cartão de identificação, não. Foi porque realmente Deus, depois eu entendi isso, o Senhor não queria. Mas que palavra dura, aquela palavra ela foi uma seta no meu coração. Ela me desestabilizou. Mas lá na frente, o Senhor ele foi desconstruindo os rótulos que foram dados. Foi tirando as estigmas. Talvez houvesse sobre mim, como eu sei que há sobre muitos que estão ouvindo essa mensagem, uma certa expectativa de que você não vai conseguir, você não vai ser vitorioso. Você é alguém que está marcado para dar errado. Deus manda te dizer que isso tudo vai cair por terra se você tomar a mesma atitude que Jabes tomou. Se você fizer a mesma escolha que Jabes fez. A palavra diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Esse foi o grande segredo. Jabes invocou o nome do Senhor e todo rótulo, toda maldição, toda expectativa contrária, toda expectativa negativa caiu por terra e o Senhor interviu na vida dele. E o Senhor entrou na vida de Jabes e transformou totalmente os cenários. Tem um texto que eu acho muito bonito lá de Isaías. E ele diz assim: os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra será denominada jamais assolada. Mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra será chamada acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Isaías capítulo 62, versículo 2 até o versículo 4. Em Apocalipse o Senhor diz assim: o homem que invocar o nome do Senhor, que é sobre todo nome, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, ele receberá o que diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, um novo nome na glória de Deus. Todo aquele que invoca o Senhor tem o seu nome mudado. Não será mais chamado de aquele que traz tristeza, mas será motivo de grande alegria dentro da sua família e dentro da sua casa. Será motivo de grande alegria para os seus e para aqueles que estão ao seu redor, no meio da sua igreja. Seja como Jabes, minha irmã. Deus quer te fazer de Jabes, meu irmão. Aquele que invocou o nome do Senhor. Aquele que rasgou os rótulos, que desfez a estigma e que teve a sua vida totalmente abençoada em todas as áreas. Porque escolheu algo que mudou completamente a expectativa que as pessoas tinham sobre ele. Ele foi o mais ilustre. Deus tem uma outra expectativa sobre a sua vida. Deus tem planos sobre ti. Deus espera algo grandioso em ti e através de ti. Se invocares o nome do Senhor. Essa palavra é para você, mas também é para mim. Porque nós somos rotulados, nós somos desanimados através das palavras. Sobre nós recai um monte de títulos. Ele nunca foi constante. Ela nunca foi uma flor que se cheire. Não dizem um monte de coisa. Eu não sei o que disseram sobre você ao longo da sua vida. Eu não sei qual rótulo que você veio de fábrica, como Jabes, desde o seu nascimento, aquele que traz tristeza. Mas Deus quer mudar. E nessa noite, Ele quer dizer que Ele não só quer, como Ele vai mudar.
tudo aquilo que pode estar sendo talvez planejado ou esperado que dê errado na sua vida, não vai dar errado. Se você invocar o nome do Senhor, o Senhor te dará um novo nome. Como o texto de Isaías, não serás mais chamada assolada, chamar-te-ão de um outro nome, porque o meu prazer está nela. Não será mais chamada, não te chamarão de desamparada, e nem a tua terra se chamará de assolada. Deus não vai te deixar ser humilhado, humilhada. Deus não vai deixar com que uma coroa de vergonha e de humilhação repouse sobre a tua cabeça mais. Pelo contrário, Ele transformará todo esse cenário e te chamará por um novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Jabes invocou o Senhor e teve a sua vida mudada. Que nós possamos fazer da mesma forma. Que Deus te abençoe nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.